Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o senhor bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão. O requerimento que traz aqui para a audição o senhor bastonário foi feito pelo Grupo Parlamentar do PSD. Uma breve explicação sobre as regras de audição nesta comissão. O senhor bastonário dispõe de um período inicial de 8 minutos. Posteriormente, haverá uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de um período de 4 minutos. No final desta primeira ronda de questões, haverá um período de resposta do senhor bastonário de 12 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas na primeira ronda. Haverá uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos e o senhor bastonário dispõe de um período de resposta de 6 minutos. Sem mais delongas, passava a palavra ao senhor bastonário, que penso que já se encontra online, para o período inicial de 8 minutos. Senhor bastonário, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se me estão a ouvir e a ver. Perfeitamente. Visualizar a Comissão, mas se é perceptível, eu gostava antes de mais de cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados, as suas deputadas e, no fundo, destacar esta oportunidade também para evidenciar e enaltecer todo o impacto que a pandemia tem. Também uma palavra de apreço à Assembleia da República e a esta Comissão, que é fundamental para acompanhar não só as medidas de resposta à pandemia, mas também como todo o processo de recuperação económica. Eu talvez começasse pelo fim, porque tenho medo de me alongar e ficar por deixar esta mensagem, por isso eu deixo aqui uma mensagem em que apelo a que estas recomendações, que são as ordens e todos os participantes que são ouvidos nestas audiências, sejam vertidas em recomendações práticas à tutela e, neste caso mais concreto, ao Governo. E neste sentido eu gostava de sintetizar a minha intervenção sobre 3 perspectivas. Primeiro, sobre o impacto da pandemia na medicina dentária e aquilo que a Ordem dos Médicos Dentistas tem vindo, de certa forma, a diagnosticar e a mapear. A colaboração dos médicos dentistas nesta pandemia, tudo o que são as expectativas, os aspectos de colaboração, também algumas das frustrações que sentimos e também, não, talvez até o mais importante, o período pós-pandemia e que esta Comissão tão bem trata sobre a recuperação da saúde económica e social. E nesse sentido eu começava que nunca podemos deixar de evidenciar este primeiro confinamento, que já vai quase há um ano e que trouxe um período, diria, excepcional, que marcou de forma indelével a profissão e a medicina dentária. A suspensão da atividade por despacho interministerial e que levou à suspensão de cerca de 1 mês e meio da nossa atividade, teve marcas, teve um impacto direto na profissão e, desde logo, o impacto incidiu essencialmente nos mais frágeis, nos mais jovens, nos recém-licenciados e naqueles que têm menos anos de experiência na profissão. Também gostava aqui de destacar o impacto que teve nos estudantes, que estão ainda nos últimos anos da medicina dentária, e o impacto direto sobre a sua atividade clínica, que levou ao fecho das clínicas pedagógicas. No fundo, esta pandemia expôs as fragilidades da profissão, não estão ainda completamente contadas e identificadas, ou diria, finalizadas todo este impacto. Nós estamos já mergulhados nesta crise, mas é importante dar pelo menos esta noção do período que atravessamos e dar também noção de como fomos evoluindo. E convém destacar aqui que houve um período de adaptação ao longo daquilo que foi o desconfinamento e a retoma da atividade em julho passado, em que a classe profissional teve, diria, que se adaptar a normas, a protocolos, àquilo que o levou, ao grande critério que levou ao encerramento na altura da nossa atividade profissional, que foi a disponibilidade de ceder a reservas logísticas de equipamentos de proteção individual dos médicos dentistas. E essa adaptação, essas normas, esses protocolos, onde a Ordem dos Médicos Dentistas sempre esteve a colaborar com diversas entidades, foram melhoradas, foram otimizadas e que levou a que a nossa retoma fosse progressiva, mas com impacto. Este segundo confinamento, já em 2021, no fundo trouxe já aqui algumas alterações. A manutenção do exercício da atividade profissional, bem como mostrando e evidenciando que a medicina dentária é um bem essencial, não é um bem supérfluo, é um bem de necessidade de saúde. E eu gostava de
evidenciar que este impacto na pandemia é quantificável, ele é mensurável. Desde logo, estes dados que eu estou aqui a reportar são dados até ao final de 2020. Desde logo pela diminuição dos cheques dentistas, sendo que foram emitidos menos 100 mil cheques dentistas, ou seja, uma redução de 25% dos cheques dentistas, sendo que foram utilizadas menos 108 mil cheques dentistas, cerca de menos 45%, e no programa do projeto de intervenção precoce do programa Cancro Oral, nós temos sensivelmente uma quebra de 40% de utilização. Como já evidenciei, este impacto sobre o cheque dentista é apenas identificado até final do ano de 2020. Falta agora avaliar todo o impacto que esta pandemia terá também neste segundo confinamento. Destaco ainda um inquérito da Ordem dos Médicos Dentistas realizado à nossa classe profissional, demonstrando também o impacto económico que se evidencia e expressa sobre cerca de 90% daquilo que são as microempresas que os médicos dentistas exercem a sua profissão, e evidencio uma quebra de rendimentos e de faturação de cerca de 70% na nossa profissão. Há também a destacar uma alteração do modus operandi das práticas da medicina dentária com aumentos do tempo de consulta. Estamos a reportar cerca de 70% dos nossos colegas dos médicos dentistas aumentou o tempo de consulta entre 15 a 30 minutos, e isso acaba por ter, obviamente, consequências e adaptações. Dou apenas um exemplo: o cheque dentista que não contempla qualquer pagamento aos equipamentos de proteção individual, não contempla qualquer aumento para esta situação pandémica, deveriam ser medidas a pensar. Porque há, sem dúvida, um aumento inequívoco e compreensível com gastos de equipamentos de proteção individual e que estão neste cargo a cargo dos médicos dentistas. Há ainda que salientar, e estes são dados relativamente já ao início deste ano, de toda uma experiência de 8 meses da pandemia, sobre reduzidos apoios que foram direcionados aos médicos dentistas. E eu relembro uma vez mais que tivemos uma suspensão interministerial da nossa atividade. Apenas 3% dos médicos dentistas tiveram acesso ao programa Adaptar, e o layoff direcionado aos sócios-gerentes apenas foi aproveitado por 12% dos médicos dentistas. Ainda a destacar 7% na nossa atividade profissional de despedimentos entre médicos dentistas e os funcionários do ecossistema que trabalham neste setor. Gostava aqui, já que o expressei, de evidenciar o impacto que teve sobre os jovens médicos dentistas. Jovens médicos dentistas, até 2 anos de experiência, 50% destes não obteve qualquer rendimento ou apoio mensal. E 80% dos inquiridos pela Ordem dos Médicos Dentistas, com menos de 5 anos de experiência, encontravam-se vinculados à sua entidade empregadora com recibos verdes. Isto demonstra o impacto que esta pandemia teve e evidencia também, nomeadamente nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primária, aquilo que é a integração dos médicos dentistas nestes centros, a fragilidade dos contratos médicos dentistas através das empresas. No primeiro estado de emergência, existiu desde logo uma suspensão imediata destes contratos, o que demonstra a total desproteção, a total precariedade profissional e, no fundo, aquilo que se assume por uma contratação de falso recibo verde. Existem aqui, diria, com esta pandemia, uma evidência das fragilidades de toda esta integração e que precisa de uma grande reforma e que precisa agora de uma nova redimensionamento. No fundo, quem coordena estas atividades ou os profissionais de saúde oral não são médicos dentistas. Os médicos dentistas estão afetos em grande parte às URAPs e também às unidades de saúde pública e muitas vezes reportam a técnicos de radiologia, a psicólogos, o que é quase nonsense perante as competências técnicas. Gostava de evidenciar que no Norte há 38 gabinetes de medicina dentária nos centros de saúde, 30 médicos dentistas e apenas 5 têm quadros na carreira superior técnica. Também a nível do centro, na unidade local de saúde de Castelo Branco, 6 gabinetes de saúde oral e só um funciona a tempo parcial em Proença Nova. Ou seja, nós estamos a demonstrar com o registrar desta pandemia o impacto que tudo isto tem tido sobre os profissionais que estão integrados no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde e que, de certa forma, têm servido para algumas parangonas em termos de notícias, em termos de tabloides, mas que, na verdade,
pouco ou nada se expressa, porque há aqui, diria, uma falta de política, de organização política neste setor. Existe ainda também uma evidência sobre o impacto da pandemia que eu gostava de evidenciar e de enaltecer, que são sobre os estudantes e o ensino na medicina dentária. Já aqui reportei sobre o encerramento das clínicas pedagógicas das faculdades de medicina dentária, a adaptação que levou da transformação à aprendizagem virtual e a preocupação da Ordem dos Médicos Dentistas na aprendizagem e na aquisição de competências clínicas que estão, por assim dizer, comprometidas e que vemos que é fundamental satisfazerem. Sr. Bastonário, para concluir, por favor. Ainda 2 pontos. A colaboração dos médicos dentistas no combate à pandemia, de destacar a linha SNS 24 com 661 médicos dentistas, o rastreio colaborativo dos médicos dentistas nas ARS e ainda a questão dos testes rápidos. Gostava aqui de evidenciar a norma conjunta que os médicos dentistas ficaram de fora e que foi agora restabelecida. Eu poderia dizer que os médicos dentistas podem ser a solução para a testagem massiva. Por último, gostava apenas de deixar aqui um período de pós-pandemia que me parece fundamental evidenciar. Falamos de literacia e prevenção a nível geral, a saúde oral, diria que há um grande desfazimento sobre isto, e eu gostava apenas de evidenciar o plano de recuperação e resiliência, que é um plano importante para o futuro de Portugal e estratégia de Portugal. A medicina dentária vem elencada naquilo que é a reforma dos cuidados de saúde primária, mas falta uma verba e um orçamento destinado à saúde oral, tal e qual como há para a saúde mental. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Deixaremos o resto das explanações que tem para nos fazer para o conjunto de questões que lhe são colocadas. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina, por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Quero começar por cumprimentar o Dr. Miguel Pavão pela sua presença nesta audição e, como é de conhecimento público, há milhares de profissionais de saúde do SNS, setor privado, setor social, médicos dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, que ainda não foram vacinados e continuam aqui expostos ao vírus da Covid-19 diariamente. Isto quando foi anunciado publicamente que os profissionais de saúde seriam os primeiros a serem vacinados. E nenhum português questionou aqui a legitimidade desta decisão e é justo que assim seja, mas afinal parece que não está a ser. E segundo a informação que a Task Force terá comunicado à Ordem dos Médicos Dentistas, na semana passada, 339 médicos dentistas que constam das listas enviadas pela Ordem já receberam a vacina. Entre um universo de cerca de 8 mil profissionais, foram vacinados nos primeiros 2 meses, desde que há vacinas, ou seja, 4% dos médicos dentistas. Sr. Bastonário, gostava de lhe questionar qual é o ponto de situação atualmente, quantos médicos dentistas faltam vacinar, qual é a meta, quantos estimam que todos os profissionais estejam vacinados e relativamente aos auxiliares e assistentes dentários, bem como higienistas orais, sabe dizer-nos se está planeado serem igualmente considerados prioritários, dado o igual trabalho de proximidade que desenvolvem com os doentes e, neste caso, falamos do universo de quantas pessoas? Um dos grandes problemas com que nos debatemos é a falta de recursos humanos para dar resposta às necessidades acrescidas provocadas pela pandemia. É crítica, por exemplo, a capacidade de rastrear nas 24 horas úteis todos os dispositivos, de forma a identificar todos os contactos de alto, médio e baixo risco e testar essa rede e assim sucessivamente, porque só assim se conseguirá pôr fim às cadeias de transmissão e só assim será útil testar. E sabemos que a Ordem, em setembro, deu nota ao Ministério da Saúde da disponibilidade dos médicos dentistas para apoiar no que fosse necessário, nomeadamente nas linhas de apoio de informação, o SNS 24, nos rastreios e ainda na vertente burocrática, com a introdução de dados no SINAV, bem como em campanhas de informação e de prevenção junto das populações. E no inquérito realizado pela Ordem, concluiu-se que 64% dos dentistas revelaram disponibilidade para ajudar, dado o contexto pandémico.
E como se sabe, há vários países, como o Reino Unido, em que os médicos dentistas chegaram mesmo a prestar assistência na maternidade, na unidade de cuidados críticos, nas urgências, no centro de tratamento urgente, e outros realizam testes de Covid-19 para ajudar aqui a aliviar a pressão do Serviço Nacional de Saúde britânico perante a pandemia do coronavírus. Por isso, Sr. Bastonário, gostava-lhe de questionar que, se depois de ter demonstrado essa disponibilidade, quantos desses recursos foram utilizados? Gostaria também de saber se foi pedida ajuda aos médicos dentistas como reforço para estas áreas, mesmo as mais burocráticas, que não implicassem intervenção assistencial. E se sim, em que percentagem? E se não, porque acha que não foram considerados estes recursos úteis? E também se sabe que o setor da medicina dentária precisa de uma reforma, uma vez que apenas 5% dos portugueses recorrem ao médico dentista no SNS, o restante falo através do privado, e isto traduz claramente num problema de acesso da população portuguesa a cuidados de saúde oral. Por isso gostaria de saber quantos médicos dentistas existem atualmente a trabalhar em centros de saúde, que tipos de vínculos contratuais têm esses profissionais que trabalham no SNS e quantos médicos dentistas deveriam existir no SNS para que a rede de cuidados de saúde primários pudesse aqui assegurar uma boa cobertura da saúde oral dos portugueses e, por fim, porque estariam dispostos os médicos dentistas a deixar os seus consultórios para ter uma relação contratual precária com o Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Ana Passos, por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todos os contributos que o Sr. Bastonário nos trouxe aqui hoje. Para o trabalho desta Comissão Eventual de Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da doença Covid-19, importa ter uma visão aprofundada da realidade pandémica em todas as suas dimensões. E é isso que temos procurado fazer ao longo destas últimas semanas, com audições a especialistas das mais variadas áreas científicas e médicas. Este trabalho minucioso tem-nos permitido, efetivamente, receber contributos valiosos que reforçam ainda mais a nossa convicção do importante papel do conhecimento científico e do conhecimento experienciado na fundamentação da decisão, muito especialmente em contextos de tanta incerteza como aquele que temos vindo a viver nestes últimos meses. Temos conhecimento que a Ordem dos Médicos Dentistas participou nas reuniões preparatórias do período outono-inverno, organizadas pelo Ministério da Saúde, e que também realizou inquéritos aos médicos dentistas para avaliar o impacto da pandemia desde o período da retoma da atividade após a primeira vaga da pandemia. Aliás, já aqui mencionado pelo Sr. Bastonário. Ainda assim, e reconhecendo que a saúde oral é essencial para a saúde em geral, questiono o Dr. Miguel Pavão sobre que aspectos foram defendidos pela Ordem como prioritários na salvaguarda da saúde oral e bem-estar da população, em contexto de pandemia, no decorrer dessas reuniões preparatórias do período outono-inverno, e quais as principais conclusões que emanaram dos inquéritos realizados aos médicos dentistas, mais especificamente no que se refere à prestação de cuidados às populações. No âmbito das iniciativas que a Ordem colocou em prática para apoiar os seus profissionais, encontra-se a linha de apoio ao médico dentista Covid-19, que permite facilitar esclarecimentos relacionados com o exercício da atividade profissional em contexto epidemiológico e que visa diversos objetivos como o apoio psicológico, informação jurídica, contabilística e científica. Gostaríamos de saber, então, qual o balanço que a Ordem faz da utilização da linha de apoio ao médico dentista, que temáticas foram mais procuradas, que preocupações se evidenciaram e se foram tomadas iniciativas em consequência e ou resultado da utilização da linha de apoio. Uma outra questão prende-se com a colaboração que os médicos dentistas têm vindo a prestar à linha SNS 24, uma iniciativa que saudamos, e que já aqui é referido pelo Sr. Bastonário, que ao momento se encontram 661, salvo erro, foi este o número que o Sr. Bastonário referiu, médicos dentistas a colaborar com a linha SNS 24. Gostaríamos então de saber como tem decorrido esta colaboração e, em termos globais, que avaliação faz desta colaboração. Temos conhecimento que a Ordem dos Médicos Dentistas sempre defendeu que as clínicas e consultórios de medicina dentária deveriam continuar a funcionar normalmente, visto os seus profissionais serem dos mais bem preparados para lidar com a pandemia.
pois têm grande experiência no controle de infecções. Efetivamente, a prática da medicina dentária há muito tempo que implica cuidados rigorosos da sepsia, salvaguardando os seus profissionais e utentes de qualquer tipo de infecção cruzada. Assim, questiono o Sr. Bastonário sobre qual o registro do número de casos de médicos dentistas contaminados em Portugal neste momento, médicos auxiliares, higienistas, pessoal que acompanham a atividade do médico dentista, e se no âmbito da compreensão dos mecanismos de infecção a Ordem já refletiu sobre o papel das superfícies na transmissão da infecção, pois este também é um debate que ainda se encontra por esclarecer. E termino com um muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria antes de mais cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o Dr. Miguel Pavão, e agradecer a presença aqui. Na verdade, na apresentação inicial, o Sr. Bastonário já expôs e até já trouxe alguns dados sobre algumas questões que o Bloco de Esquerda iria colocar. E a primeira delas passava exatamente por esta questão dos apoios aos médicos dentistas, nomeadamente aqueles que tiveram que encerrar, viram a sua atividade reduzida, seja pela altura de encerramento, seja depois, eventualmente mesmo pela redução de procura. E aquilo que se conclui, mais uma vez, é que o Governo teima em poupar à custa de quem está a sofrer com a pandemia e os efeitos da pandemia. Efetivamente, nós nos últimos dias temos todos e todas visto notícias sobre a baixíssima execução orçamental do Orçamento do Estado para 2020, em ano de pandemia e com uma crise social e económica enorme, o Governo achou que poderia poupar 7 mil milhões de euros e, portanto, não executar esses mesmos 7 mil milhões de euros, e a verdade é que essa poupança, como se vê, saiu caro a muitas pessoas e a muitas atividades, porque dizer que apenas 3% dos médicos dentistas tiveram acessos à retoma da atividade e apenas 12% tiveram acesso ao layoff para sócios-gerentes, realmente é o mesmo que dizer que a maior parte destes profissionais de saúde não tiveram apoio nenhum por parte do Governo. Portanto, há muitos anúncios e há poucas concretizações, efetivamente. E aquilo que eu gostava de perguntar é qual é o problema e as limitações que existiram neste layoff para sócios-gerentes, que faz com que uma tão baixa percentagem, que haja uma tão baixa percentagem de acesso a este mecanismo. Já agora, também gostava de saber se tem algum dado sobre o número de consultórios, nomeadamente, que possam ter sido encerrados, número de profissionais que possam ter perdido o emprego, etc. Para além disso, tenho a ideia, não sei se correto, o Sr. Bastonário há de confirmar ou não essa ideia, que há os médicos dentistas mais jovens tendem a ser muito mais precarizados e tendem a ter vínculos bastante menos estáveis, com salários e remunerações também bastante mais reduzidas. E, portanto, supondo que muitos deles sejam recibos verdes, alguns se calhar falsos recibos verdes, mas são recibos verdes e, portanto, formalmente serão trabalhadores independentes, também gostava de saber se tem ideia dos apoios a que tiveram acesso e da robustez também desses apoios por parte de muitos médicos dentistas que sejam profissionais liberais, sejam falsos ou sejam verdadeiros profissionais liberais. E relevar também aquilo que disse sobre a medicina dentária e a oferta de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. Nós, no Bloco de Esquerda, somos daqueles que há vários anos, desde que me conheço, que reivindicamos medicina dentária e saúde oral para todos no Serviço Nacional de Saúde. Mas, efetivamente, aquilo que existe atualmente no Serviço Nacional de Saúde, ou não integrar os médicos dentistas numa carreira própria no Serviço Nacional de Saúde,
é muitas vezes uma falácia. E gostava de lhe perguntar, aflorou isso, mas gostava de lhe perguntar o que aconteceu a muitos dos médicos, dentistas, que supostamente estão no Serviço Nacional de Saúde a prestar cuidados na área da saúde oral, porque pelo que percebi é que muitos deles, como estão lá por empresas, durante este período pandémico também foram descartados. E eu gostava que me pudesse confirmar se realmente foi isso que aconteceu no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Paula Santos, por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Miguel Pavão. Agradecendo aqui os seus contributos, eu gostaria de abordar aqui 3 aspectos. Um primeiro, sobre o acesso dos cuidados de saúde na área da saúde oral. Esta tem sido uma questão que o PCP tem vindo a colocar e a defender, de facto, o alargamento desta valência ao nível dos cuidados de saúde primários e garantir a cobertura em todo o território nacional. Obviamente que isso implica a contratação de mais médicos dentistas, implica o investimento para a aquisição do equipamento necessário, mas implica também, na nossa perspectiva, assegurar não só a existência de uma carreira específica para os médicos dentistas, mas garantir também os direitos, estabilidade, vínculo efetivo e não a situação que o Sr. Bastonário aqui fez referência de contratações a recibos verdes e numa total precariedade, e este era um primeiro aspecto que gostaria de colocar. Aliás, ainda no Orçamento de Estado para 2021 apresentámos uma proposta exatamente neste sentido, de reforço em termos de contratação e de investimento nesta valência ao nível dos cuidados primários. Lamentamos que de facto tenha sido rejeitada com os votos contra do PS, e a abstenção do PSD e do CDS permitiria dar passos significativos no alargamento desta cobertura tão essencial e que nós consideramos que é importante para, quando falamos da promoção de saúde, esta é a parte integrante também da promoção de saúde. Mas a questão que gostaria de colocar é se nós temos conhecimento que tem havido, de facto, uma grande resistência por parte do Governo relativamente à criação da carreira. Sabemos que é matéria também sindical, mas ainda assim gostava de perguntar se houve mais algum desenvolvimento ou não relativamente a esta questão. Um segundo aspecto ainda sobre o acesso aos cuidados de saúde, que os elementos que aqui nos trouxe na sua intervenção inicial são de facto preocupantes relativamente sobre o acesso à saúde oral, e eu creio que estão muito associados às dificuldades no acesso aos próprios cuidados de saúde primários que se têm verificado nos últimos tempos, em que consideramos que também deve haver um reforço dos profissionais de saúde para continuar a haver o acompanhamento e para evitar degradação de condição de saúde dos utentes no futuro, e esta é também uma questão no que diz respeito à área da saúde oral, também deve ser tida em consideração, mas ainda assim perguntava-lhe, para além destes elementos que aqui referiu sobre a redução dos cheques dentistas, se dispõe de mais algum elemento que nos permita conhecer mais concretamente a situação do nosso país. Segundo aspecto, gostaria de referir sobre os impactos de toda esta situação que vivemos em relação aos médicos dentistas. Estamos a falar, muitos deles que têm desenvolvem a sua atividade profissional em clínicas, muitos são micro, pequenas e médias empresas, se calhar mais micro e pequenas do que médias. Nós apresentámos também várias medidas para apoiar as micro e pequenas empresas, mas eu gostaria de lhe perguntar, na sua opinião e face à situação atual, o que é que considera que seria necessário para assegurar a continuação da atividade onde ela esteja colocada em risco e para haver o efetivo apoio que refere aos médicos dentistas. E uma terceira questão para terminar, só para fazer esta referência, porque também houve a vacinação
Gostaria de perguntar, de facto, qual é que é o ponto de situação, mas fiz referência a esta questão da vacinação para dizer o seguinte. Nós queremos que o grande problema com o qual estamos confrontados no nosso país é, de facto, a escassez de vacinas. E por isso consideramos que o país, o Governo, não deve ficar amarrado aos acordos com a União Europeia e deve, de facto, procurar diversificar a aquisição de vacinas, porque entendemos que aqui o que é mais urgente é, de facto, acelerar a vacinação, começando, obviamente, pelos grupos de risco que estão identificados, mas também pelo conjunto de profissionais, os profissionais de saúde e pelo um conjunto de profissionais que asseguram serviços essenciais e que devem igualmente ser serviços essenciais e que estão também mais expostos ao risco. Para concluir, Sra. Deputada. Queria introduzir, vou terminar, mas qual o ponto de situação, de facto, relativamente à questão da vacinação? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Cecília Meireles, que se encontra online. Sra. Deputada, já ouvimos e já vemos. Muito obrigado, Sra. Deputada. 4 minutos, por favor. Com certeza. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o Dr. Miguel Pavão, e agradecer-lhe estar connosco aqui hoje e também a intervenção que fez e todos os dados que nos veio trazer. Eu, adicionalmente a isso, tinha aqui 4 questões que gostava de lhe colocar. A primeira tem a ver com o ponto de situação em relação ao impacto que a pandemia tem tido na atividade e no acesso aos cuidados de saúde e aos cuidados de saúde de medicina dentária na população em geral. Gostava que nos pudesse dar, a crescer àqueles que já aqui deixou, alguns dados quer sobre as limitações da atividade no primeiro confinamento e agora, e o impacto que isso está a ter na saúde oral, quer do ponto de vista de pessoas que não conseguem aceder a cuidados de saúde oral, quer do ponto de vista de pessoas que também têm receio ou que preferem adiar e, do seu ponto de vista, quanto tempo é que demorará até retomarmos e conseguirmos recuperar o atraso nesses cuidados. Em segundo lugar, queria também perguntar-lhe, do ponto de vista do impacto na prevenção e no programa de saúde oral nas escolas, qual é que é o ponto de situação. Em terceiro lugar, também em relação, porque se referiu a isso, em relação à vacinação dos profissionais de saúde, nós temos informação em relação aos assistentes dentários, que serão cerca de 10 mil profissionais em Portugal, e a informação que temos é que foram excluídos da vacinação dos profissionais de saúde. Eu gostava de saber se confirma esta informação e que impacto é que isto pode ter, quer para estes profissionais, quer sobretudo para o acesso a cuidados de saúde oral. E por último, em quarto lugar, e porque os números que deu são bastante preocupantes do ponto de vista da falta de apoios aos médicos dentistas e a quem exerce esta atividade, de facto, infelizmente, não são caso único. Aquilo que temos vindo a perceber é que muito do que foi anunciado como apoio e apoio à atividade, quer do ponto de vista do layoff dos sócios-gerentes, quer dos trabalhadores independentes, aquilo que verificamos é que muito do que foi anunciado ou não chegou na realidade a quem precisava, ou chegou em muito menos dimensão do que aquilo que era anunciado. Os números da execução orçamental são conhecidos, mas não deixa de ser muito impressionante do meu ponto de vista que em abril do ano passado, já há quase um ano, o ministro Mário Centeno falava aqui no Parlamento de mais de 1 milhão de trabalhadores abrangidos pelo layoff e que isso custaria mais ou menos 1 mil milhões de euros por mês. Pois nem uma coisa nem outra. Chegamos ao fim do ano e nem o número de trabalhadores abrangidos foi aquele que se falava em abril, nem o montante executado chegou a ser esse. E isso é particularmente grave, podia ter acontecido que as coisas tivessem corrido melhor do que se esperava, mas não foi isso que aconteceu. Aliás, na segunda parte e no segundo semestre do ano, as coisas infelizmente correram pior do que se esperava. O que aconteceu é que os apoios foram construídos de tal maneira que demoraram muito a chegar e, em muitos casos,
não chegaram. Aliás, é isso que continuamos a ver ainda agora. E, portanto, gostava que nos pudesse dizer, de forma muito concreta, que iniciativas legislativas é que nós podemos aprovar para, de uma maneira muito rápida, fazer com que alguns destes necessários apoios chegassem aos profissionais que a sua ordem representa e que nós sabemos que são essenciais à população. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada esta primeira ronda de questões, passava a palavra ao Sr. Bastonário. Sr. Bastonário, 12 minutos para responder. Muito obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, e aos Srs. Deputados que formularam as questões. Vou tentar apelar aqui à minha capacidade de agregar algumas questões, porque são, no fundo, se sobrepõem, e começando até por uma ordem daquilo que foram as perguntas formuladas ao Sr. Deputado do PSD, que foi também pergunta de outros deputados. Sr. Deputado Rui Cristina, por favor. Cristina, que tem a ver com o processo de vacinação. No fundo, desde o primeiro dia em que a Task Force foi nomeada, relatando de dezembro do ano passado já, a Ordem dos Médicos Dentistas foi sempre ouvida. Nesse sentido, não podemos dar queixa que a Ordem dos Médicos Dentistas não tem sido ouvida ou participar naquilo que são as diligências para este processo difícil. Estamos também com uma noção relativamente à escassez daquilo que será a disponibilidade das vacinas. Contudo, existiu, diria, diferentes fases que são conhecidas publicamente, e sei também que amanhã o novo coordenador da Task Force será ouvida por esta comissão, e da qual nós vemos aqui um salto bastante produtivo relativamente a este novo coordenador. Importa dizer o seguinte: desde logo foi, em teoria, identificado que os médicos dentistas são profissionais a ser vacinados na primeira fase. É lógico, é compreensível e não há dúvidas sobre isso. Porquê? Porque estamos a trabalhar, diria, em grande proximidade com os nossos pacientes, com os nossos doentes, expostos ao fator de risco, e diria que é impossível poder controlar esse fator de risco a não ser pelos EPIs. Por isso, teria toda a lógica essa vacinação prioritária. Contudo, da teoria à prática vai uma grande diferença. E aquilo que aconteceu foi que estes 338 médicos dentistas vacinados até à data são dados que tenho até à data, falta confirmar a última semana, mas o que é que acontece e o que é que interessa destacar aqui? É que houve aqui uma priorização ao sistema público. Sabendo nós que 98% dos médicos dentistas trabalham no setor privado, obviamente foram secundarizados por esse setor. Já aqui foi falado também sobre a possibilidade de as assistentes dentárias ficarem excluídas no processo de vacinação. Da nossa parte, a Ordem dos Médicos Dentistas, apesar de não representarmos nem as assistentes dentárias, nem as higienistas orais, vemos como lógico, são profissionais essenciais para a garantia do nosso exercício profissional, que estas viessem a ser vacinadas. E demos vários exemplos. Aquilo que se passa aqui ao nosso lado em Madrid, o Colégio de Odontólogos de Madrid vacinou as assistentes dentárias simultaneamente aos médicos dentistas. E isto permite com que os médicos dentistas possam trabalhar em simultâneo e ter a sua atividade profissional. Eu diria que há aqui uma tentativa, sabendo da escassez de vacinas, de otimização do processo. Desde o início, a Ordem dos Médicos Dentistas disponibilizou-se até para ela própria poder vacinar aquilo que são a sua classe profissional e todos os nossos colegas médicos dentistas. Tudo o que seria uma distribuição logística à Ordem dos Médicos Dentistas estaria disposto a ser facultada e ser ela a operacionalizar todo esse processo. Assim não foi feito e agora estamos numa tentativa de juntamente com a Task Force. Eu agradeceria muito que isto fosse confirmado amanhã, juntamente com o Sr. novo coordenador, o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, de termos pelo menos 1.500 médicos dentistas, segundo o critério maior idade e comorbilidades, para serem vacinados ainda nesta primeira fase. Preocupa-nos muito isso. Preocupa-nos e vemos aqui um conjunto de diligências que fomos apelando a nossos colegas e que vieram ser expectativas defraudadas. Depois gostava aqui de elencar o seguinte, que tem a ver com a pergunta do grupo parlamentar do PS sobre a preparação do período outono-inverno. Eu gostava de dizer que julgava que as ordens profissionais poderiam ter tido um envolvimento maior neste sentido, até na preparação, e diria até naquilo que deveria ter sido criada uma comissão de gestão de crise da pandemia, em que poderiam as ordens profissionais, no caso concreto da Ordem dos Médicos Dentistas,
potenciar, otimizar todos os seus recursos e até do ponto de vista de comunicação à população. Dou como exemplo, os médicos dentistas têm quase 1 milhão de consultas por mês, acedem à população com níveis de confiança muito importantes, com uma capacidade credível e preparada em termos de comunicação, e esse recurso foi, diria, desperdiçado. Diria também que temos evidenciado uma relação entre a doença periodontal e os casos mais severos de Covid. Há estudos que indicam que pessoas com doença periodontal, doentes com doença periodontal e casos mais graves de Covid têm uma possibilidade de morrer 8 vezes superior em casos graves de Covid. Depois gostava de destacar aquilo que são os aspectos de impacto económico. Já aqui foi enaltecido sobre o impacto nos mais jovens. Nós sabemos que a precariedade dos jovens médicos dentistas já enalteci. 14% dos médicos dentistas estão imigrados e isso demonstra bem o sinal que a profissão tem neste momento em termos da empregabilidade em Portugal. E eu diria que tudo o que tem a ver com os apoios relativamente ao layoff, e a Sra. Deputada Cecília Meireles acabou de me fazer também essa questão, eu diria que faltam apoios específicos relativamente àquilo que os médicos dentistas continuam a fazer as suas contribuições sociais e que ficaram muito aquém dos apoios específicos, quer para as microempresas, quer para um layoff, que foi um layoff muito tardio e que ficou aquém das expectativas de todos os médicos dentistas e que estão, no fundo, eles próprios a ter esse impacto. Foi-me perguntado sobre algum impacto que tem, eu já aqui há pouco referi, 7% de despedimentos, não temos a certeza relativamente a encerramentos, é uma questão que também andamos a indagar, e gostava apenas de reforçar aquilo que tem a ver com um plano de recuperação e resiliência e aquilo que será um futuro, um pós-pandemia. Parece-me extremamente parco relativamente a este plano e receberá as nossas contribuições para aquilo que são o impacto económico às empresas e às microempresas. Este plano de recuperação e resiliência deverá também reforçar aquilo que é a organização e a reforma dos cuidados de saúde primários, que foi aqui discutido pelo Sr. Deputado do PCP, sobre o reforço dos cuidados de saúde primários. Sra. Deputada Paula Santos, por favor. Da Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e que tem essencialmente a ver com uma possibilidade de reforçar com uma verba de orçamento específico para a saúde oral. Eu gostava de comparar que a saúde mental tem 85 milhões de euros alocados, a saúde oral não sabemos qual será a verba. Por outro lado, essa possibilidade permitirá uma reforma e implementar então carreira especial para o médico dentista e, acima de tudo, criar aqui uma organização através das unidades de saúde oral. Por último, e que não foi tão discutido pelos seus deputados, mas eu gostava aqui de evidenciar a questão do ensino e dos estudantes de medicina dentária. Não só pelo aspecto de vacinação, que, como é sabido dos outros profissionais ou outros estudantes de saúde, era fundamental também dar essa possibilidade, mas acima de tudo da nossa preocupação sobre a perda de ensino que houve e a perda de competências de aprendizagem durante este período pandémico e que nós, de certa forma, estamos bastante preocupados relativamente a isto. E julgo que terei sintetizado um pouco aqui as respostas, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas respostas dadas. Passaríamos a uma segunda ronda. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina, por favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Bastonário, pelos esclarecimentos. Segundo aqui os dados do Portal da Transparência, de janeiro a julho de 2020, foram emitidos menos 99.160 cheques dentista, verificando-se aqui uma diminuição de 24% face ao ano anterior. Por outro lado, foram utilizados menos 108.029 cheques, o que representa uma quebra de 44%. Também no projeto de intervenção precoce no cancro oral, registaram-se no mesmo período menos 2.343 cheques emitidos e menos 6.907 utilizados. E quando analisados os valores de tratamentos efetuados, registrou-se menos 403.704 tratamentos, ou seja, menos 47%. Estes números demonstram que a pandemia paralela à da Covid-19
que é de não Covid, afetou a prática privada com o encerramento das clínicas e consultórios no primeiro confinamento e a consequente incapacidade de dar resposta às necessidades dos utentes, mas também o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, mais conhecido como cheque dentista. A Direção-Geral de Saúde decidiu prolongar a validade de todos os cheques dentistas relativo ao ano letivo 2019-2020, ao abrigo do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, para crianças e jovens com 7, 10 e 13 anos, e todos os cheques que se encontravam no estado emitido ou sem curso passam a ser aceitos até 31 de dezembro de 2020. Sr. Bastonário, o que lhe questiono é: foi suficiente este prolongamento? Tem de se olhar para esta medida como mais uma sobre a qual é preciso refletir no âmbito de uma necessária reforma do setor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Ana Passos, por favor, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Com a atualização de 12 de fevereiro de 2021 da norma número 19 de 2020 da Direção-Geral de Saúde, os médicos dentistas passaram a fazer parte do grupo dos profissionais habilitados a realizar testes rápidos de antigênio, desde que inscritos na Ordem e na entidade reguladora da saúde. À data de hoje, quantos médicos dentistas já estão envolvidos na realização de testes rápidos de antigênio? Como está a decorrer o processo de testagem por parte desses médicos? E como está a ser a receptividade por parte da população? Uma outra questão prende-se com o que o Sr. Bastonário há pouco referiu, relativamente ao plano de recuperação e resiliência, no sentido de necessitar de reforçar a verba para a saúde oral, ou seja, o Sr. Bastonário desconhece, mas afirmou que existe necessidade de reforçar. Na ótica da Ordem, qual seria o valor ideal para reforçar a saúde oral em Portugal? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Concedo a palavra ao Sr. Bastonário, não havendo mais inscrições para responder. 6 minutos, Sr. Bastonário, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões dos Srs. Deputados. Relativamente à questão efetuada sobre o portal da transparência, eu aqui já tinha trazido os dados e à quebra e ao impacto que tem dos doentes não Covid. Diria que são essas externalidades negativas que vão ter impacto na saúde dos portugueses. A saúde oral é uma delas. Dir-lhe-ia como resposta sucinta, mais do que um prolongamento sobre o cheque dentista, é sem dúvida preciso uma reforma. Já aqui destaquei o facto de a saúde oral ter, com esta pandemia, custos acrescidos relativamente aos EPIs, e nesse sentido nós tivemos um cheque dentista com uma diminuição de alguns anos e que nunca foi reposta. E nesse sentido a primeira medida deveria ser essa reposição e eventualmente adotar de verba orçamental esse reforço para o cheque dentista. Sem dúvida que o que diria que sai com este impacto negativo e com estas lições que a pandemia nos traz é, acima de tudo, uma necessidade de mudança, uma necessidade de ponderar e reformar todo o setor da medicina dentária. Dir-lhe-ia que a medicina dentária, relativamente em Portugal, tem que levar uma grande reforma, um novo redimensionamento estratégico, e diria também que os partidos políticos não se podem demitir disso mesmo. Relativamente à questão que me foi formulada pela Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, os testes rápidos de antigênio, eu gostava aqui de enaltecer o seguinte: essa norma que saiu na semana passada e que foi reformulada, já era oriunda desde outubro, onde os médicos dentistas não eram contemplados com competências para fazer ou realizar estes testes rápidos de antigênio. Foi um trabalho grande da nossa Ordem para que assim fosse reposto, não havia cabimento nem razão nenhuma para que isso não assim fosse, e demorou tempo. A verdade é que com esta estratégia de testes massivos, eu diria que os médicos dentistas estão mais do que preparados e capazes para os testes rápidos de antigênio. Sabemos de algumas iniciativas pontuais a sul e a norte do país, nomeadamente na ARS, que estão a começar com o envolvimento de médicos dentistas. Porquê? Porque estão preparados, são, diria, profissionais de saúde capazes, preparados e com competência para o efetuar, e dir-lhe-ia que é uma estratégia que naquele que é o planeamento de outono e inverno, a Ordem dos Médicos Dentistas sempre apelou sobre a testagem em massa e, nomeadamente, a possibilidade
de testarmos através até dos nossos consultórios de médicos dentários e que não fosse só com uma intervenção comunitária. Os nossos consultórios de medicina dentária, já que o destaquei, têm um apelo e têm uma ligação muito grande à população a nível comunitário e, nesse sentido, seria uma grande mais-valia. Perguntou-me especificamente qual era o valor que a medicina dentária ou a saúde oral deveria ser reforçado com um plano de recuperação e resiliência. Obviamente que somos ambiciosos. Quando a saúde mental tem 85 milhões de euros destacado para a saúde mental de uma área também muito negligenciada, tal e qual equiparada àquilo que é a saúde oral, eu diria que teríamos que ter um valor exatamente igual. Mas isso não invalidaria que o reforço orçamental anual para a saúde destacasse uma verba que nós temos apelado à Ordem dos Médicos Dentistas para que 30% da tributação do imposto de Coca-Cola, o imposto de bebidas, acrescentado de bebidas açucaradas, fosse também adicionada e alocada à saúde oral. Falamos de uma tributação que rende aos cofres do Estado cerca de 80 milhões de euros anualmente, 30% dessa verba poderia ser acrescido àquilo que também é o plano de recuperação e resiliência. Por isso eu gostava de deixar esta mensagem final. Há possibilidade de alocar verbas, há, eu diria, um momento pós-pandémico, é o momento certo para termos coragem e de uma vez por todas e definitivamente alocarmos uma nova estratégia, um novo passo para a saúde oral em Portugal. Porque senão iremos continuar a prometer aos portugueses que temos saúde oral com acesso e, na verdade, ela não se executa porque há muitas limitações e é uma realidade que os portugueses sentem a sua falta. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Aproveito para o cumprimentar e agradecer-lhe a sua disponibilidade para hoje ser aqui ouvido pela nossa Comissão, manifestar-lhe também a disponibilidade desta Comissão e da Assembleia da República naquilo que entender, nos préstimos desta Casa, em função das respostas que tivermos por convenientes. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.